Olá, minhas amadas, meus amados, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho de coisas que eu estive pensando nesses dias e estive pesquisando, então vim falar um pouquinho. E o que eu quero falar hoje com aqueles que estão me ouvindo é sobre como manter-se atualizado e informado. Para isso, nós vamos pedir a Deus direção para poder falar de uma forma clara, de uma forma que nos edifique, tá bom? Vamos fechar os olhos um pouquinho e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus Pai amado, Pai querido, Pai do nosso Salvador Jesus, nós te amamos, Senhor. E estamos pedindo ao Senhor que nos oriente nesse momento e que guarde as nossas mentes, o nosso pensamento e que nós possamos estar aprendendo um pouquinho daquilo que o Senhor tem para hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então é assim, nós sabemos que todas as pessoas precisam de informação, precisam de se atualizar, de atualizar e precisa então de fazer buscas para isso. Nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre os meios de busca e um pouquinho da palavra de Deus. A palavra de Deus, o livro, a Bíblia, lá em 2 Timóteo 3,16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É isso que diz a palavra de Deus, que a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir. Nós sabemos que a Bíblia é um conjunto de livros que relata a vontade de Deus. A Bíblia é o livro mais lido e mais vendido em todo o mundo e ela é chamada de Bíblia Sagrada. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, ela foi traduzida para quase 3.000 idiomas e ocupa o primeiro lugar no ranking, ou seja, na saída, há mais de 50 anos. Estima-se que mais de 3.900.000, ou seja, quase 4 bilhões de exemplares foram vendidos no mundo. Estamos falando da Bíblia. O mais impressionante é que cada país traduziu de uma forma fidedigna a palavra de Deus dos originais para a sua própria língua. Então, todos os países, a maioria dos países tem a Bíblia na sua linguagem. Mas mesmo assim, sabendo que tem em todos os países, que é mais vendida, a mais lida, por que será que ainda tem pessoas que não leem a Bíblia? Seria porque não sabe o que é fé? Não tem fé? Vamos ver então o que a palavra de Deus, a Bíblia, diz sobre fé. Hebreus 11:1 diz assim: fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé é aquilo que estamos esperando, mas nós não estamos vendo. Isso é fé. Mas seria então uma falta de sabedoria? Por que as pessoas não estão lendo? Falta de sabedoria? Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Tiago 1,5: se algum de vocês não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então está aí. 2 argumentos: fé e sabedoria, para então buscarmos a palavra de Deus. Se faltava isso, já não falta mais, porque aqui está explicando.
Nós sabemos que existem várias fontes de busca e vários livros que também são muito lidos no mundo, como por exemplo Dom Quixote, Harry Potter, O Conde de Monte Cristo, O Senhor dos Anéis e O Pequeno Príncipe. São livros super conhecidos mundialmente, traduzidos em várias línguas também. Muita informação tem também nesses livros, que são comprados e saem em grande quantidade nas livrarias. É muito importante sabermos se o que nós estamos lendo tem valor científico, se é verdadeiro ou se é fake. É necessário conhecer a informação em si. E além disso, ter conhecimento nessa área. Cada um lê a informação daquilo que precisa. Existe não só, mas vários livros que podem ajudar a entender a informação em si. Por isso que pessoas que leem, estudam, escrevem, elas usam vários livros para poder intercalando com o outro. Se por acaso você quer saber de um assunto, você vai procurar saber sobre esse assunto. Por exemplo, se você quer saber sobre moda, as mulheres gostam de saber sobre moda, a tendência da moda. Então, o que elas fazem? Elas buscam essa informação nas revistas importantes, como as revistas americanas, como a Vogue, que é uma revista americana de 1892. Olha quanto tempo essa revista traz informação sobre esse assunto. Ela é uma revista que fala sobre tendência da moda, cabelo, saúde, acessórios, fala sobre produção da moda, fala sobre as estrelas da moda e os acessórios como as bolsas, os colares, tudo isso que se quer saber tem ali naquela revista. Existem revistas também que falam sobre política, né? A Veja e outras revistas, revistas que falam sobre futebol, sobre esportes em si, revistas de culinária e livros e tudo que fala sobre qualquer assunto a gente encontra. Mas será que tudo que está escrito nesses meios de informação, nesse meio, será que ele é aceitável? Será que estamos desperdiçando tempo nessas buscas? Muitas pessoas hoje, elas escrevem, elas fazem as lives, né, ao vivo, sobre assuntos diversos e coloca no meio de comunicação. Esses meios de comunicação, existem vários, como a televisão, o rádio, a internet, WhatsApp, Facebook, Teams, o Instagram, Twitter, Messenger, o telefone, o e-mail. Tem várias formas de colocar a sua informação, de buscar a sua informação, transmitir informação. Existem vários meios e esses são alguns deles. Por exemplo, os médicos buscam informação na literatura médica, nos livros de saúde, nos coletivos médicos, na Academia Brasileira de Ciências e nos sites seguros de informação. Mas não é só teoria, é a prática, é o resumo de algo que aconteceu. Isso é a metodologia usada numa boa informação. É fato, é comprovado
e é de formação científica. Os advogados, por exemplo, eles buscam informações nos livros de leis, eles estão embasados nas leis, nas normas, nas jurisprudências, ou seja, nos casos ocorridos em mais de um lugar, mas que foram comprovados. Os nutricionistas buscam nas nos artigos, nos livros, nas revistas, informações sobre esses assuntos também discernentes à sua atividade, à sua profissão. Então, todos os profissionais, de modo geral, seguem protocolos dentro das suas profissões e eles são devidamente orientados naquilo que eles fazem. Todo e qualquer assunto, tanto de um profissional, do outro, eles precisam ser de excelência. Toda informação tem que ter excelência, pois se coloca confiança nessa informação. E essa informação traz o resultado da maneira que se foi colocada a confiança nele. Então, por isso que ele precisa ser verdadeiro. Ele precisa ser original. Ele não pode ser mentira, fake, né? E muitas pessoas colocam a fé na informação de uma tal forma, assim, dando um exemplo simples, uma pessoa diz que um chá de erva doce tira uma dor. A pessoa toma o chá confiando ou com fé que a dor vai passar. Então ela coloca confiança naquilo que ela está ouvindo e naquilo que ela está lendo. Por isso a importância de saber buscar a informação e de saber transmitir a informação. E a Bíblia? Nós estamos lendo a Bíblia? Por que será que, diante de tanta informação, muitas pessoas ainda não estão lendo a Bíblia? A literatura mostra livros, artigos, ensinando até as pessoas a viverem de uma forma harmoniosa. Os livros afirmam que ler faz bem à saúde, e faz mesmo. Os livros falam do diálogo, diz que o diálogo, ele traz benefício, conversar com pessoas traz benefício. E os livros ensinam que o objetivo é ensinar pessoas. E tem livros até que ensinam as pessoas a refletir sobre si mesmo. Ninguém duvida disso. Conclui-se então que toda informação bem colocada valoriza e traz realmente conhecimento. Mas e a palavra de Deus? As pessoas estão precisando ler mais a palavra de Deus. Lá em Salmo 37, 4 e 5, diz assim: que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. O Salmo 37, então, está dando a informação que, se você confiar, esperar, se entregar e descansar no Senhor, você terá, então, a recompensa do Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia, ela tem as melhores reflexões do mundo, tem o melhor ensino para a vida, os melhores comentários, os melhores artigos e os melhores assuntos.
Quem rejeita a palavra de Deus, ou quem rejeita aquele que leva o assunto da palavra de Deus, aquele que ensina, aquele que prega, aquele que vive, aquele que transmite a palavra de Deus, a pessoa que rejeita esses, não rejeita esses que levam a palavra de Deus, rejeita o próprio Deus. Quem rejeita a palavra de Deus, rejeita a própria palavra de Deus. O livro de Salmo é um conjunto de poemas. Quem gosta de poema? Então deve ler os Salmos. Sabia que os Salmos, na 73 dos Salmos, foi escrito por Davi. E Davi escreve de uma forma que te enche a alma. Você fica deleitado na palavra de Deus lendo os Salmos. E os Salmos, ele faz bem para a alma. Ele faz um bem. Ouça o Salmo. Você vai ver como você vai se sentir confortável, que tira todo o peso da alma, todo o cansaço mental, te dá energia, força, vitalidade. É assim a palavra de Deus. Salomão, o filho de Davi, ele foi sucessor de Davi. Ele escreveu 2 salmos, o 72 e o 127, que ele escreveu. Ele escreveu também os livros de Cantares, Eclesiastes e Provérbios. Mas voltando um pouquinho lá no Salmo 127 que Salomão escreveu, olha quanta coisa se ensina para os profissionais e para todos. Eu vou ler aqui. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então, viu, senhor engenheiro, senhor mestre de obra? Deus precisa estar também nessa profissão, te ajudando. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Então, viu, senhor policial, senhor segurança, senhor vigilante? O Senhor precisa estar contigo na tua profissão. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Serve para todos nós. Sem o Senhor, não adianta fazer tudo isso. A gente só precisa entender isso. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Quer presente melhor que esse? E os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Viu, pais? Para vocês. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Está com medo? E por quê? Está perdendo sono? E por quê? Esses livros, escritos pelo próprio Deus, através de homens do Espírito Santo, Esse livro é toda e qualquer ajuda que um ser humano precisa para viver bem. Mas não é só em uma circunstância ou outra, não é só quando alguém está doente ou quando alguém vai viajar, vai pegar avião, aí está falando com Deus ou vai fazer uma coisa difícil. Não, é em toda e qualquer circunstância. Esse livro vai te ajudar, esta palavra de Deus vai ajudar. E Deus escreveu esse livro porque Ele queria que nós o conhecêssemos.
Porque Ele, como Deus soberano, Ele já nos conhece. Mas nós vamos conhecer a Deus pela palavra dEle. E Ele escreveu esse livro porque Ele nos ama de uma forma intensa, incondicional, que não há outro que nos ame mais. E Ele deixou isso escrito lá no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, ele demonstrou esse amor ali, ele falou e ele escreveu. Se você ainda não conhece, vai lá, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe amor maior que esse? Não existe. Então, vamos conhecer um pouco mais desse Deus? A palavra de Deus, a Bíblia, ela é difícil de compreender, mas e quando você se alimenta, quando você coloca o seu prato de comida, você fica questionando para que serve cada ingrediente ali do seu prato? Para que serve na sua saúde? Não, você simplesmente come. Da mesma forma tem que fazer com a palavra de Deus. Ler, mesmo sem não entender nada, porque ela vai te alimentar. E isso é o que importa, que ela vai te alimentar. E todas as pessoas têm essa necessidade de se manter atualizado, e ela precisa se atualizar em todas as áreas, em todos os contextos, mas o contexto principal da atualização de uma pessoa deve ser sobre a palavra de Deus. Eu quero conhecer mais esse Deus, esse Pai do Salvador. Então, por isso que eu preciso ler a palavra de Deus. E tem um versículo que eu gosto muito, porque ele tem, assim, um conteúdo tão importante. E ele está lá em 1 Pedro 2,2. Eu sei que você já sabe, eu vou ler aqui. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Esse versículo foi escrito por Deus comparando o leite materno como criança. Nós somos as pessoas que precisamos de um leite espiritual, como uma criança precisa de um leite materno. Nós sabemos que o leite materno, ele é primordial na vida de uma criança, de um recém-nascido. E essa importância que tem o leite materno é porque é através dele que a criança vai ter anticorpos para que o corpo se defenda das coisas, dos problemas que podem vir. Esse leite materno traz nutrientes essenciais para a vida da criança e traz antídotos também, que vai fazer a defesa, junto com os anticorpos, a defesa da criança. Então Deus, numa sabedoria imensa, comparou o leite materno com a nossa vida. Então, se a criança precisa de leite materno, nós precisamos de leite espiritual. Esse leite é a palavra de Deus. Então, é assim. A informação, ela é utilizada aqui na palavra de Deus para dar vigor para a nossa vida. E alento, esperança, aumentar a nossa fé, criar a nossa fé, estabilizar nosso cotidiano. Então, a palavra de Deus, ela é necessária. E se alguém não conhece ainda a palavra de Deus, comece a pesquisar. Coloque lá no Google Chrome, amor.
tracinho Bíblia, você vai ficar rica em conhecimento sobre esse assunto. E tudo escrito por Deus. Um conhecimento fidedigno, original e completo. Então é assim que nós precisamos viver, aprendendo o que realmente vai nos ensinar para uma vida espiritual. Vamos ler a palavra de Deus, conhecer mais sobre Deus, nos atualizar, porque a palavra de Deus, ela é atual, ela se renova todos os dias. Ela nos alimenta todos os dias e nos conforta todos os dias. Então receba a palavra de Deus. Quando alguém te mandar um versículo, leia, procure entender, busque e no seu coração diga amém. Porque a palavra de Deus vai fazer de você uma pessoa diferente. E você vai entender. Quando você estiver lendo a palavra de Deus, você vai pensar, já estou me atualizando, já estou fazendo a melhor busca, porque a melhor busca está nesse livro, mais lido e mais vendido. Seja uma dessas pessoas que lê e que comprou esse livro e que se apegou a ele e buscou nele todas as informações, tá bom? Que Deus seja louvado na sua vida, que você se edifique com a palavra de Deus, busque informações, busque conhecimentos além daqueles do seu dia a dia, mas aquele que vai te realmente fazer uma outra pessoa. Em nome de Jesus. Amém.